Eu fiz um tempo atrás um tutorial sobre o Zettelkasten, que é esse método incrível de tomar notas e organizar conhecimento, e mencionei o Obsidian, que é o software que eu uso. Eu recebi um pedido de André, eu queria muito um tutorial do Obsidian, então cá estamos. Eu vou explicar para você hoje como exatamente eu faço o Obsidian funcionar e como você pode fazer a mesma coisa. Então, começando aqui, o Obsidian ele tem esta carinha. Aqui do lado eu vou ter os meus arquivos, as minhas duas pastas, que eu só tenho clientes e templates, e o que o Obsidian é super interessante são esses nódulos aqui. Então eu consigo ver onde que eu tenho os maiores focos dentro do meu todo. Os cinzas são notas e os laranjinhas são as tags. Então vamos falar primeiro das notas, depois a gente entra nas tags. Eu tenho uma abordagem para o Obsidian que é bastante minimalista. Eu tento manter ele sempre de uma forma bastante em redes e menos em hierarquia. Então, quando a gente fala sobre redes e hierarquias, redes elas são sempre uma coisa um pouco mais distribuída, ela pode ter alguns polos, mas a ideia é que ela seja um pouco mais de baixo para cima. E as hierarquias, elas são de cima para baixo. Em alguma medida, você vai ter que misturar as duas coisas. Mas como o Zettelkasten ele é um método que ele é um pouco mais de baixo para cima, eu tentei manter o mínimo de hierarquia possível por enquanto, e eu vou aos poucos colocando conforme eu sinto a necessidade. Então, eu tenho simplesmente duas pastas no meu Obsidian. Uma pasta de clientes, que é onde entra todos os arquivos dos meus clientes. Então, eu tive uma reunião, eu entro lá, faço minhas anotações, e eu vou sempre tendo como histórico dos meus clientes ali dentro. E os templates, eu tenho dois templates, um template básico e um template de pós-mortem. E sim, você deve ter notado que as coisas que estão em inglês não é por acaso. A maior parte dos livros que eu leio são em inglês, é por isso que eu faço assim, você não precisa ser essa pessoa estranha que nem eu, tá? A razão pela qual eu faço isso é porque, eu consigo ler em inglês, eu baixo meus livros tudo em inglês pelo LibGen, então eu acabo não gastando com livros, pelo menos não com a maior parte deles. E 3, tem muitos livros que estão em inglês que não tem tradução em português ainda, então eu aproveito para já absorver conhecimento mais rápido. Então é por isso, e aí eu consigo manter paralelismo na hora de fazer as conexões aqui dentro do Obsidian. Você não precisa fazer isso, tá? Não precisa ser uma pessoa esquisita, tá? Como seja melhor. Mas falando um pouco das notas. As minhas notas eu tento manter o mínimo possível. Então, aqui em cima no título eu escrevo o resumo da nota. Aqui embaixo eu escrevo um resumo ali que me interessa. Aí eu coloco fonte, notas relacionadas e as tags. Só. Tem gente que vai colocar data, o número do Zettelkasten. Eu acho tudo isso desnecessário. O software permite que a gente pule tudo isso. Eu não vejo necessidade alguma de ficar criando conexões com base em data e isso me poupa um monte de trabalho. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, aqui é sobre a regra das 10.000 horas. Esse é o tanto que você precisa praticar para alcançar a maestria, segundo um estudo super famoso do Erickson, do K. Anders Erickson. Eu encontrei isso num livro eu sei que o Malcolm Gladwell fala sobre isso, então daqui está a minha fonte, e relacionado com isso é sono. Sono é um fator excepcionalmente alto de importância para a excelência, vinculado ao mesmo estudo. Então, com isso eu começo a criar as conexões entre tudo isso. E eu consigo ver tudo isso dentro do meu grafo. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é questões para refletir. Então, nessa última semana, vocês viram que eu juntei bastante coisa. Tem várias coisas que eu coloquei aqui que eu quero pensar a respeito. Então, eu coloquei um ponto de exclamação aqui só para ficar aqui em cima. Não precisaria fazer, mas eu gosto porque é mais fácil de acessar. E aqui são coisas sobre as quais eu quero pensar. Então, com isso, eu consigo mesclar tudo isso, responder as minhas perguntas, pensar, criar conexões entre as notas e tudo mais. Eu já mencionei no livro que eu explico do meu método de produtividade, salvo engano, como que as coisas vêm parar aqui. Eu não paro para colocar as coisas no Obsidian toda vez que me dá na telha. Eu coloco tudo no Things, que é o meu aplicativo de produtividade central, e uma vez por semana eu trago as coisas para cá. Seja insights que eu tive ao longo da semana, seja coisas que eu aprendi ao longo da semana, ou principalmente notas de livros depois que eu terminei de ler. Quando eu terminei de ler um livro, eu jogo tudo para cá, e aí eu vou fazendo essa reciclagem. Em relação às tags eu confesso que eu não encontrei ainda uma forma que me satisfaça muito em relação ao trabalho com elas.
porque quando você vai escrever uma tag, vamos abrir uma nota aqui nova para você ter uma ideia, então, nota nova de exemplo, eu quero que, vou usar o template aqui básico, que é o que mais, na hora que eu vou colocar uma tag, então eu tenho várias tags aqui, só que eu achei que está muito grande isso aqui ainda. Eu quero enxugar um pouco, porque eu comecei dessa forma um pouco mais aberta e eu não estou tão satisfeito com ela ainda. Então, as tags na minha cabeça vão ser uma forma de trazer um pouco mais de hierarquia para eu conseguir dividir em silos certos assuntos. Eu ainda não estou, como eu falei, 100% satisfeito, mas essa é a abordagem que eu estou tentando fazer. Então, eu vou dar uma enxugada, ver onde a gente vai parar com isso aqui. Mas, por hora, eu não uso tanto as tags, eu não consigo tirar muita utilidade delas ainda. E, finalmente, a última coisa que a gente tem aqui para falar sobre o Obsidian é o pós-mortem, que eu não expliquei do pós-mortem. Então vamos supor que eu vou mudar o meu pós-mortem. Aqui eu faço muitos pós-mortems. Então, o que vai entrar no meu pós-mortem? As tags eventuais que são relacionadas a isso. Ou não, isso aqui. Isso aqui porque já está o negócio caro. Então, pós-mortem. O que eu analiso no meu pós-mortem? O contexto do que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, o que contribuiu para o ocorrência desse resultado, como eu posso fazer melhor da próxima vez e aprendizados finais. Ter este template pronto facilita a minha vida. A hora que eu vou analisar alguma coisa, eu simplesmente vou lá, abro a minha nota, abro o meu pós-mortem e começo a escrever. Então isso traz uma certa agilidade. E este é o resumo do Obsidian. O Obsidian você consegue fazer várias outras coisas, tem muitas funcionalidades, mas eu tento me limitar ao básico, porque eu acho que isso facilita a minha vida. Você pode filtrar alguma coisa, então se eu quiser falar, por exemplo, sobre sono, né? O que eu tenho sobre sono? Eu consigo procurar aqui, ter os links e tudo mais. E na medida do possível, quando eu escrevo uma nota que é relacionada a alguma coisa, eu vou sempre buscar vincular a tudo o que tiver próximo. É isso. Com o tempo, novas conexões, novos insights vão aparecendo, eu vou refletindo sobre as perguntas e a roda vai girando. Então, o Obsidian ele é, obviamente, bastante aberto e a ideia é que você possa experimentar com ele. Não tenha muito medo na hora de mexer. A ideia é essa mesmo, que você vai ir, voltar, ajustar e tudo mais. Mas, para mim, até agora tem sido uma ferramenta muito útil, muito interessante para pensar, para refletir. E que eu posso de tempos em tempos voltar. Às vezes eu penso em alguma coisa, peraí, onde foi que eu vi aquela coisa mesmo? Já está aqui no Obsidian, eu já marquei aqui. Estudos, livros, referências, fica mais fácil para você buscar informações com o passar do tempo. E, honestamente, eu não conheço nenhum software que seja melhor do que esse. Eu acho o Obsidian incrível e eu estou no processo de aprendizado assim como você. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer ouvir você. E se você está começando agora a sua jornada no Obsidian, boa sorte e a gente se vê do outro lado. Vou deixar mais 2 vídeos aqui sobre o Zettelkasten e também sobre produtividade. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.